Meus irmãos, vamos atentar nesse momento para a palavra do Senhor. Vamos ouvir a pregação da palavra de Deus no Salmo 146. Enquanto você abre a sua Bíblia aí da sua casa, eu encorajo você também a realizar um culto doméstico com a sua família e, ao mesmo tempo, acompanhar essa mensagem. Estaremos enviando a liturgia para que você possa cultuar a Deus do seu lar com toda a sua família, até que logo, em breve, nós possamos retornar ao nosso culto em comunhão com todos os irmãos na igreja. A nossa oração a Deus é que isso aconteça em tempo breve. Então vamos ouvir a palavra de Deus no Salmo 146. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Até aqui nossa leitura. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o salmo que nós acabamos de ler aqui, o Salmo 146, ele é um cântico de louvor e adoração a Deus. É um salmo onde o salmista expressa a sua confiança em Deus, o Deus a quem ele chama o Deus de Jacó, a quem ele diz que criou os céus e a terra, o mar e tudo que existe. O salmista expressa o seu desejo de louvar ao Deus que mantém a sua fidelidade para sempre. Um Deus que faz justiça ao oprimido, um Deus que exerce a sua misericórdia com os mais aflitos da terra e um Deus que reina para sempre. Nós vemos que o salmista é alguém que conhece a Deus e que se deleita em adorar a este Deus. Ele deixa muito claro que o alvo da sua vida, o propósito da sua existência é adorar a Deus. Ele diz: louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E o salmista, ele deseja que nós também, meus irmãos, nos unamos a ele no louvor a este Deus. É por isso que esse salmo, ele começa e termina com a palavra aleluia. É uma palavra muito conhecida por todos nós, usada em muitos cânticos, falada muitas vezes em nossos cultos. E essa palavra que vem do hebraico, ela simplesmente significa louvai ao Senhor. Louvem a Deus. Então o salmista, ele convida a todos os crentes a se unirem a ele no louvor e na adoração a este Deus. Ele não só tem um desejo pessoal de adorar a Deus, mas ele deseja que todos os crentes, toda a igreja, todos os filhos de Deus se unam a ele em louvor e em adoração. Nós percebemos aqui que a maior paixão do salmista, que a prioridade da vida dele era adorar a Deus, era louvar a Deus. E é preciso perguntar a você também, qual é a coisa mais importante na sua vida? Por que você existe? Por que você está aqui? Por que Deus te criou? Porque Deus te salvou e te trouxe para perto dele.
Irmãos, Deus nos uniu a Ele pela sua graça. Deus nos resgatou dos nossos pecados para sermos propriedade exclusiva dele e proclamarmos as suas virtudes em toda a nossa vida. Então, a razão da nossa existência, propósito para o qual o Senhor nos redimiu do nosso pecado, não foi para que, a exemplo do primeiro Adão que pecou, nós procurássemos viver para nós mesmos, buscar os nossos interesses e se afastar de Deus, não. Mas Ele nos fez, Ele nos criou e Ele nos mandou Cristo a este mundo para renovar o propósito da nossa existência, que é viver para a sua glória, restaurar a nossa comunhão com Ele, viver para louvar a Deus. É para isso que existimos. E quando aqui nós falamos de louvar ao Senhor, irmãos, muitas vezes nós limitamos isso a cantar um hino a Deus. É claro que quando nós cantamos com sinceridade, nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando a Deus. Mas louvar ao Senhor é mais do que isso. Louvar ao Senhor, meus irmãos, é proclamar as suas virtudes, proclamar o nome do Senhor, anunciar a sua glória, a sua grandeza, não somente com as nossas palavras, mas também com os nossos atos. E uma forma que você expressa que você está louvando a Deus com a sua vida, adorando a Ele pela sua existência, é quando você mantém a sua confiança plena e exclusivamente em Deus. É isso que o salmista nos apresenta aqui. Ele mostra que louvar a Deus é confiar no Senhor. Ele diz que aquele que confia em Deus, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, ele é verdadeiramente feliz. No verso de número 5, ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Irmãos, é sempre um desafio para nós, no meio de tantas aflições, no meio de tantas dificuldades que experimentamos nessa vida, manter a nossa confiança em Deus. Temos a tentação de querer confiar em algo que podemos ver, em alguma coisa palpável, visível. É por isso que o salmista nos adverte aqui contra o perigo de deixar de confiar em Deus para confiar, por exemplo, nos homens. Ele nos adverte contra isso. Ele vai dizer no verso 3, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então ele coloca aqui entre uma situação e outra: confiar em Deus ou confiar no homem. E ele diz que uma coisa é vã, é inútil, a confiança nos homens. Porque ele diz que nestes homens não há salvação. E quando fala aqui de confiar, irmãos, a ideia é de você colocar toda a sua vida, os seus planos, a sua família, o seu trabalho, a sua existência, o seu futuro, nas mãos e nos cuidados de alguém. E ele fala aqui dos príncipes. E essa palavra se refere aos homens influentes, os poderosos dessa terra. Nós podemos pensar aqui nos governantes das grandes nações, nos nossos governantes. E ele diz aqui que em nenhum destes homens, por mais influente que ele seja, por mais poderoso que ele seja, ele diz, não confieis nos homens, porque neles não há salvação. E aqui nós pensamos no próprio Israel. Muitas vezes, no aperto, na adversidade, na angústia, Israel se esqueceu de confiar em Deus e buscou ajuda em nações pagãs. O profeta Isaías repreendeu o povo de Deus lá no capítulo 30, porque eles deixaram de confiar no Senhor para buscar ajuda no Egito. E Deus ficou indignado com essa atitude do seu povo, porque Deus sabe, irmãos, que o socorro do homem é vão. Eles passam rapidamente, os seus planos e projetos fracassam.
Eles são, por natureza, mentirosos, egoístas, perecem, não podem salvar. É claro que devemos dizer que Deus instituiu homens para governar a nossa nação. Deus deu autoridades aos homens, a alguns desses homens, para guiar o povo, presidentes, senadores, deputados, prefeitos, governadores. Todos são investidos de autoridade. Todos têm o dever de governar com justiça a nação, o povo, ao qual Deus os instituiu como liderança. Mas o ponto aqui é, nós sim devemos orar pelas nossas autoridades. Nós devemos sim respeitar as nossas autoridades. Nós devemos até mesmo cobrar que eles façam um governo justo, pelos meios legais. Nós até podemos escolher os nossos governantes por meio do voto. É claro que nós vamos escolher pessoas que não levantam a bandeira que vai de encontro à palavra de Deus. Por exemplo, você não vai sair de casa para dar um voto a uma pessoa ou um partido que claramente apoia o aborto, que vai contra a palavra de Deus. Nós podemos fazer todas essas coisas, irmãos, mas confiar no homem, achar que um homem, por mais influente que ele seja, vai trazer a alegria, a felicidade, o sustento, o socorro que nós necessitamos, isso é ilusão. Você depende exclusivamente dos favores divinos. Não é o Estado que vai cuidar de você. É Deus quem cuida de você em todo o tempo. Tudo que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma, nós encontramos na pessoa bendita do nosso Deus. O socorro dele para conosco é mais do que suficiente. Afinal de contas, quem é este Deus em quem depositamos a nossa confiança? Aonde está a nossa esperança? O salmista diz que esse Deus, ele é o Deus de Jacó. O Deus de Jacó é aquele que ele tem por seu auxílio. E essa expressão, irmãos, Deus de Jacó, ela diz muito sobre o nosso Deus. Jacó, nós sabemos, foi um dos patriarcas, o filho de Isaac, neto de Abraão, que depois se chamou Israel e deu nome à nação, o povo de Deus. E é interessante que o salmista coloca Jacó aqui, porque Jacó, ele foi um homem fraco, pecador, cometeu muitas falhas. Mas Deus teve compaixão, Deus foi gracioso com ele, Deus foi misericordioso com ele. Deus salvou a Jacó e a sua descendência. Então, quando ele fala o Deus de Jacó, ele quer mostrar que é um Deus que ama o seu povo, é um Deus que se compadece das fraquezas do seu povo, é um Deus que salva o seu povo. E nesse Deus nós podemos confiar, porque ele jamais vai nos decepcionar. O salmista ainda diz mais que esse Deus, que é o Deus da aliança, ele é um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Ele é um Deus fiel que mantém a sua palavra. Ele é um Deus misericordioso com os mais vulneráveis. Ele é um Deus soberano que reina eternamente dos altos céus sobre tudo e sobre todos. E é interessante que o salmista faz questão aqui de mostrar, irmãos, esse contraste entre o nosso Deus e o homem. Ele vai dizer que no homem não há salvação. Mas quando ele já usa a palavra Deus de Jacó, ou o Senhor, essa palavra que você encontra aí várias vezes nesse salmo, em letras maiúsculas, e ele quer dizer, é Yahvé, é o Deus que salva o seu povo, é o Deus que sempre existiu, é o Deus que tem compaixão do seu povo. Ele salva, ao contrário do homem que não há salvação. Ele é um Deus que é o Criador, ao contrário do homem que é criatura e que volta ao pó. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. No mesmo dia perecem os seus desígnios. É um Deus que, ao contrário do homem, cujos os desígnios, os planos, os governos duram por um tempo e depois perecem, esse Deus, o salmista diz, reina para sempre,
reina de geração em geração. Por isso ele diz, aleluia, louve a este Deus. O homem é egoísta. Ele pensa em si mesmo. Deus é compassivo com o pecador. Ele tem compaixão do homem. O homem é mentiroso, mas Deus é fiel à sua palavra e tem compaixão dos que confiam nele. É esse Deus que nós somos chamados a adorar. Aquele que é o Criador do céu e da terra. O salmista diz aqui no verso 6, ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Minha confiança está neste Deus, o Criador do céu e da terra. É aquilo que nós confessamos nos nossos cultos a cada domingo, no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É aquilo, irmãos, que nós fazemos no início de cada culto. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós declaramos a nossa confiança e dependência dele, dizendo, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então isso traz um conforto ao nosso coração. O Deus que com poder do nada fez todas as coisas, ele continua a exercer este poder para sustentar todas as coisas, para governar todas as coisas, visando o único alvo, o bem da sua igreja, o cuidado com o seu povo. Aqui no Salmo 145, que também faz parte desse grupo de salmos de louvor a Deus, o salmista diz no verso 15, em ti, Senhor, esperam os olhos de todos. Tu, a seu tempo, lhes dás o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Neste Deus, irmãos, nós podemos confiar, porque Ele nunca nos desamparará. No Salmo 27, versículo 10, o salmista, ele disse, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor jamais me abandonará. Você não precisa ficar desesperado quanto ao dia de amanhã. Você não precisa colocar a sua confiança nas mãos de homens quando a situação está adversa, quando vivemos um período de crise como agora estamos passando, crise sanitária, crise econômica, crise política, é tudo uma tentação, irmãos. Essa provação que estamos passando é uma tentação para nós nos esquecermos de Deus e confiar em nós mesmos, na nossa força, na nossa inteligência ou de algum homem influente e poderoso dessa terra. Nós devemos confiar naquele que conhece todas as nossas necessidades e é poderoso para suprir cada uma delas. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Meus irmãos, é esse o Deus em quem você deve confiar, poderoso para cuidar de você, e também fiel para manter a sua palavra. Veja no verso 6, a parte B do verso, ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ao contrário dos homens, que muitas vezes fazem suas promessas, mas não cumprem. Deus mantém a sua fidelidade. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele cumpre tudo o que ele promete. Veja aqui no Salmo 145, versículo 13, diz assim, na parte B do versículo, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Isso só podemos dizer acerca de Deus e não do homem. Quem de nós, irmãos, nunca decepcionou alguém com a nossa infidelidade? Quem de nós nunca voltou atrás com a nossa palavra? Dizemos uma coisa e fizemos outra. Quem de nós nunca decepcionou ou foi decepcionado ao confiar em outras pessoas? Muitas vezes, sim, nós nos decepcionamos com nós mesmos, com outras pessoas,
porque nem sempre mantemos a nossa fidelidade. Mas Deus não é assim. Nunca você vai decepcionar com Deus. Leia a Bíblia e veja como Ele cumpre as suas promessas ao longo da história da redenção. Irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós, porque Ele é fiel. Por mais que você seja decepcionado, até mesmo traído e abandonado pelos homens, o Senhor jamais nos deixará, Ele nos assistirá. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer que alguns homens que caminharam com ele o abandonaram. Mas ele diz, mas o Senhor que é fiel me assistiu nas minhas tribulações. O próprio apóstolo teve companheiros que caminhou com ele, mas que o abandonaram por razões diversas. Mas Paulo diz, o Senhor me assistiu na minha tribulação, porque o Senhor é fiel. Então, independente do que o futuro reserva para você, independente do que venha acontecer com você hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, independente de que governo se mantenha no poder ou não, o fato é que sempre Deus manterá a sua fidelidade. A fidelidade para sustentar você na sua vida, a fidelidade para guardar você do mal e a fidelidade para levar você ao propósito da redenção final, que é a glória. Por isso devemos confiar neste Deus, porque Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ainda o salmista diz, irmãos, que neste Deus nós devemos confiar, porque Ele é um Deus misericordioso. Veja que coisa maravilhosa, ele diz do verso 7 até o verso 9. Aquele que confia no Deus de Jacó, aquele que tem o seu auxílio em Deus e nele a sua esperança, está tranquilo, é abençoado, é feliz, porque esse Deus é misericordioso. Ele tem compaixão dos mais necessitados, os mais aflitos, os mais carentes. Olha só aqui, irmãos, no verso 7 em diante. Ele faz justiça aos oprimidos. Ele dá pão ao que tem fome. Ele liberta o encarcerado. Ele abre os olhos do cego. Ele levanta o abatido. Ele ama o justo. Ele guarda o peregrino. Ele ampara o órfão e a viúva. Ele transtorna o caminho dos ímpios. Esse é o Deus em quem nós confiamos. Aquele que está atento às necessidades do seu povo. Aquele que tem compaixão das pessoas mais vulneráveis da sociedade. O salmista fala de oprimidos, famintos, presos, cegos, abatidos, peregrinos, órfãos e viúvas. O Senhor tem um cuidado especial com todas essas pessoas. É Deus quem vai amparar você que está oprimido, talvez sofrendo injustiça no seu trabalho, passando por alguma aflição, desempregado. É Deus quem vai agir em seu favor. É o Senhor, irmãos, quem vai dar pão ao que tem fome, porque é Ele quem faz o fruto nascer, crescer. É Ele quem faz a chuva e o sol caírem sobre essa terra, para que tenhamos o pão na nossa casa. É Ele quem abre os olhos do cego, para dar-lhe o conhecimento da salvação aos que estão nas trevas da ignorância e do pecado. É Ele quem levanta você que muitas vezes está abatido na jornada. É Ele quem guarda você na sua peregrinação. Ele cuida de nós. O dono do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, o Deus da aliança. Ele ajuda e sustém
os que depositam a sua confiança nele. É o Deus que libertou Israel da opressão do cativeiro egípcio. O Deus em quem nós confiamos é esse Deus misericordioso que deu pão, água, sustento a Israel na peregrinação dos 40 anos do deserto. É que guardou esse povo naquela peregrinação a tal ponto que as sandálias deles não se desgastavam e as roupas não ficavam velhas. É esse o Deus que nós confiamos. É o Deus que proveu sustento ao seu profeta Elias na caverna, que estava amedrontado com a ira da princesa, da rainha Jezabel. É o Deus que acolheu as viúvas Ruth e Noemi e fez grandes coisas na vida delas e por meio delas, inclusive manter a descendência do nosso Redentor. Neste Deus você pode confiar, porque Ele é misericordioso, supre as necessidades dos santos. Agora um detalhe aqui, é importante dizer que Ele mantém a sua graça, a sua bondade, Ele derrama essas bênçãos aqui, não simplesmente porque você é uma pessoa aflita, mas porque você confia nele. Veja no Salmo 145, 20, diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. É a mesma coisa que ele diz aqui no verso 9: o Senhor transtorna o caminho do ímpio. Ele mantém a sua graça com aqueles que nele confiam. É claro que ele faz o sol brilhar sobre justos e injustos, a chuva cair sobre ímpios e crentes, mas ele tem um cuidado especial com aqueles que o amam e deposita a sua confiança nele. E por fim, nós também somos chamados a perceber neste salmo, irmãos, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, quando você lê esse salmo, você vê o retrato de Cristo. Pois o que é que você vê quando lê os evangelhos que narram a história, o ministério de Jesus na terra? Você vê o Filho de Deus manifestando a misericórdia do Pai, cheio de compaixão para com os mais necessitados. Você vê o Filho de Deus libertando da opressão aqueles que estavam cativos do diabo, libertando-os dos demônios, muitas vezes, alimentando multidões famintas, dando vista aos cegos, levantando os caídos, trazendo perdão e salvação para os pecadores. Jesus, ele veio a este mundo, irmãos. Ele morreu na cruz do Calvário, não para libertar você de uma prisão física, mas da pior prisão que existe, as garras de Satanás e as garras do pecado. Ele veio quebrar essas correntes e libertar você da condenação do inferno. Ele veio abrir os seus olhos que estavam em trevas para você crer na palavra de Deus e depositar nele a sua confiança como o único e suficiente Salvador. Ele veio para fazer você justo e desfrutar do amor de Deus. Ele veio para ajudar você na sua peregrinação até a Canaã celestial. Ele veio para trazer consolo e comunhão aos aflitos deste mundo. Ele é aquele que disse: venham a mim cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. Ele tem compaixão dos mais necessitados. E por fim, nós podemos ainda observar aqui que este Deus que reina soberano sobre os céus e a terra. O Salmo termina dizendo: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O salmista está falando para a igreja, Sião, o povo de Deus. Ele diz: o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração.
Os reinos dos homens fracassam, duram por um tempo. O reino de Cristo permanece de geração em geração. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele trabalha, ele governa em favor da igreja, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Os poderosos da terra estão nas mãos de Cristo. São mortais e seus planos e projetos fracassam. Mas o Senhor reina para sempre. Ele tem todo o poder em suas mãos, toda a autoridade no céu e na terra está nas mãos de Cristo. Portanto, irmãos, não tem outra coisa a fazer senão aleluia, louvar o Senhor, adorar a este Deus. E nós fazemos isto não apenas cantando um hino de louvor, não apenas cantando o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou o hino Castelo Forte é o nosso Deus, mas nós, de fato, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades, nas nossas aflições, nós louvamos ao nosso Deus, depositando nele a nossa confiança. Aonde está o seu coração? Em quem você confia? O que é que você espera para o dia de amanhã? Aonde está a sua esperança para lhe socorrer nas suas necessidades? Em você mesmo? Na sua sabedoria? Na força do seu braço? Nos poderosos da terra? Ou será que você confia naquele que reina para sempre? Naquele em quem há salvação? Naquele a quem você pertence corpo e alma na vida e na morte? Meus irmãos, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó pelo seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que nestes dias maus em que estamos vivendo, você não desanime na sua fé. Você não se deixe abater pelas angústias e necessidades que estão tão presentes na nossa vida hoje. Mas que você continue firme. Enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. A minha esperança está no Deus de Jacó, o Deus da minha salvação. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos terminar, irmãos, com a oração. Grandioso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra traz refrigério à nossa alma, alegria ao nosso coração, fortalecimento à nossa fé, porque nós cremos num Deus que é soberano, que reina para sempre, e ao mesmo tempo é um Deus cheio de graça, de misericórdia para com o pecador aflito. É um Deus que ampara o órfão e a viúva, que dá pão ao faminto, que abre os olhos dos cegos, que guarda o justo na sua peregrinação. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os nossos olhos para compreender a Tua verdade. O Senhor nos fez enxergar em Cristo um Salvador completo, suficiente, poderoso, capaz de nos sustentar em todas as nossas necessidades, nesta vida e na futura. Portanto, Senhor, não permitas que o nosso coração se desvie para confiar em homens em quem não há salvação, para confiar na força do nosso braço, para confiar numa ideologia política qualquer. Senhor, a nossa esperança está em Ti somente. Tu és o autor da nossa salvação. Tu és o nosso Criador e sustentador. Tu és o Deus que, embora invisível aos nossos olhos,
está atuando graciosamente e poderosamente em todas as coisas que acontecem para promover o nosso bem no final de tudo. Nós te louvamos, Senhor. Rendemos graças ao teu nome. Damos-te glória e louvor, porque não há Deus como o Senhor, nosso Deus. Fica conosco, Senhor. Nos guarda em teus caminhos e aumente a nossa fé em ti, nesses dias em que suportamos tantas aflições. A ti somente seja a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que você receba a bênção do Senhor Deus neste momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre você, hoje e sempre. Amém. Amém.